Fala, juventude! Estamos aqui para o nosso último episódio de setembro. Nesse mês celebramos vários santos, nossa padroeira Santa Branca, mas também celebramos São Vicente de Paulo nesse mês. A gente veio aqui para falar um pouquinho, né, sobre esse santo importante. Estamos aqui, como sempre, com Maria de Fátima, Manu, Oi, gente. Matheus no backstage. E é isso, vamos conversar um pouquinho sobre a vida e o testemunho de São Vicente de Paulo. Sim. Gente, tô com a minha colinha aqui, eu vou ser bem sincera. Estamos todos com a colinha. Pra não falar coisa errada sobre a vida de São Vicente, obviamente. Começando, ele nasceu na França em 1581. E ele nasceu numa família pobre, uma família simples, uma família de camponeses. Com apenas 19 anos, ele se tornou sacerdote, né? Se ordenou sacerdote. E pensando, 19 anos é uma idade bem jovem, porque hoje em dia a gente não vê, né? Tem toda uma preparação, assim, que é mais demorada. E com apenas 19 anos, bem jovem, ele se ordenou sacerdote. Ele teve uma de suas peregrinações bem no começo também, que o navio onde ele estava foi saqueado por piratas e ele foi preso por esses piratas e vendido como escravo. Depois de 2 anos, ele conseguiu socorria e ele voltou para a França. Aí, quando ele voltou para a França, ele tornou-se pároco numa paróquia de Paris, na periferia de Paris. Lá ele tinha um cardeal, que era seu conselheiro espiritual, que aconselhava ele, ajudava ele. E a partir disso também, ele se tornou catequista para ajudar na paróquia. A sua primeira, assim, visão, bem, assim, quando deu uma clareada na cabeça de São Vicente, a primeira vez que ele viu a desigualdade, assim, de uma outra forma, foi quando ele foi para um castelo, onde ele ficou encarregado de formar os filhos dos marqueses de Gonde. E ali ele permaneceu 4 anos. E foi aí que ele viu muita desigualdade, tanto social, econômica, cultural. Ele viu a diferença entre os ricos e os pobres. Porque até então ele tinha contato como ele nasceu em uma família de camponeses, ele tinha mais contato, assim, com as pessoas mais pobres. E quando ele teve contato com as pessoas mais ricas, ele viu, tipo, o abismo enorme que tinha entre a nobreza e os camponeses. Então, a partir dali, ele conversou com a Marquesa de Gonde e ela deu um dinheiro para ele começar as obras de caridade. Então, ele saiu do castelo onde ele estava, né, formando os filhos dos marqueses, e foi até uma vila de camponeses na periferia e ficou naquela paróquia ajudando. A primeira obra de São Vicente como pároco, já, a primeira obra de caridade dele foi quando ele foi cuidar de uma família doente, só que ele percebeu que aquela ajuda dele ia servir a curto prazo, que ele ia acabar, a ajuda ia acabar e eles iam voltar para a mesma situação que ele estava. Então ele pensou, num meio de ajudar essas famílias, principalmente essa família que ele já estava ajudando, a longo prazo. Conseguir dar uma ajuda, constante para eles. Foi assim que nasceu a primeira célula da caridade vicentina, que foi entregue a algumas mulheres de lá e chamadas de servas dos pobres. Depois, ele criou também em Paris, isso? Foi em Paris. As mulheres mais nobres, as mulheres mais nobres, elas queriam ajudar São Vicente, assim, ajudar São Vicente não, mas ajudar ali a fazer a caridade. E então, eles conseguiram até construir um hospital com essa caridade. Então, São Vicente, ele criou
Irmãs da Caridade. Filhas da Caridade. As Filhas da Caridade, exatamente. Que é uma congregação feminina, até na época era algo assim, novo. Então ele criou uma congregação feminina para essas mulheres mesmo. Elas não eram monjas, mas sim freiras que iam ajudar nessa parte de caridade. E elas viviam isso. E elas viviam com as pessoas, viviam o dia a dia com as pessoas que precisavam da ajuda delas. E essa congregação, ela é viva até hoje. As Filhas da Caridade existem ainda até hoje e é a maior congregação aqui do Brasil, feminina. Então, voltando para São Vicente, né? A morte dele foi em 1660, com 79 anos. E em 1737 ele foi canonizado pelo Papa Clemente VII. E em 1885 ele tomou o título de... deram o título para ele de patrono das atividades de caridade, né? Então aí a gente vê que ele é venerado, né, por esse título e que reflete até hoje nas atividades, né? E, por exemplo, o maior exemplo que a gente tem, né, que são nos vicentinos, né, que é uma comunidade, um movimento, né, que tem o propósito, né, de ajudar nas atividades e que tem como patrono São Vicente. Uma coisa que São Vicente deixa pra gente é a importância de ajudar as pessoas que não têm a mesma condição que a gente, né? E é muito importante e é uma coisa que não deve cair no esquecimento, mesmo que São Vicente, a história de São Vicente seja um pouco antiga comparada aos dias atuais, é uma mensagem que ele deixa pra gente muito bonita, que a gente tem que levar pro resto da nossa vida. Por isso que ajudar as pessoas é tão importante. Sim, e é como ele viu, né? A gente falou aqui da história dele, que ele ajudou as pessoas doentes, aquela família que estava doente, mas ele viu que, tipo, só aquela ajuda não ia acabar com o que a pessoa estava sentindo, entendeu? Ela poderia ficar doente de novo, outra vez, e não ia ter ajuda. Então, isso acontece, a gente precisa ajudar as pessoas, assim, às vezes a gente pensa, ajudei e tá tudo certo. Mas, tipo, aquela pessoa precisa de ajuda realmente constante. Não só aquela pessoa, várias famílias precisam de uma ajuda constante, porque é uma realidade que não é a nossa e é uma realidade bem difícil, né? E essa é a missão dos vicentinos hoje em dia, né? Que eu saiba, eles entregam cestas mensalmente. Uhum. Sim. Mensalmente para as famílias. Né? Então, se você quiser, se você se sentir chamada aí a ajudar, né? Com doações, eles arrecadam alimentos, roupas, para serem entregues para as pessoas que precisam. Tem uma série de trabalhos que eles fazem. Talvez, é bem amplo. É bem amplo. Talvez a gente Quem somos nós para falar? Alguém dos vicentinos que queira conversar com a gente. E contar um pouquinho, porque vai ser bem legal. Porque é uma coisa que a gente sabe o que faz, só que a gente não conhece por dentro, né? Aprofundado, né? O que se passa realmente. Porque a gente sabe, eles coletam alimentos, mantimentos e tal, e levam pras pessoas, mas a gente não sabe o que acontece por trás disso. A gente sabe que tem que acontecer uma entrega, né? Deles mesmos, tipo, montar cestas e levar pras pessoas. Tem muita coisa envolvida, e eles né? enxergam essas realidades, né, que a gente falou, eles enxergam essa realidade diariamente. Eles fazem, pelo que eu sei um pouco, eles fazem visita então para esse povo. Esse povo precisa de ajuda, mas às vezes a pessoa, assim como São Vicente, né, a missão dele, é claro que ele ajudava as pessoas, né, na questão de saúde, econômica, financeira, mas também ele teve contato com as pessoas que estavam nessa realidade. Então imagina para ele como que foi a experiência de vida dele, de conversar com as pessoas, de enxergar diferentes realidades, porque como a Maria disse na história dele, ele viu essa diferença, né, entre classes, né? Os ricos tinham, mas os pobres não tinham nada, e ele estava junto desses pobres que precisavam de ajuda. Então, São Vicente, mesmo como a Amala falou, é bem antiga a história, né? Ele 1500, ele nasceu em 1581, mas é uma coisa que vem até hoje. Não é assim, ficou lá. Não, é uma coisa que a gente precisa trabalhar até hoje. E
fazer igual São Vicente, conhecer essas pessoas de perto, ver essas realidades de perto, é uma coisa que eu acho importante a gente fazer. Como pessoa, sabe? A gente conhecer o que tá acontecendo. Porque a gente sabe que as pessoas passam necessidade. Mas a gente não sabe o nível. Às vezes a gente pensa, não é nada. Mas a gente olha é realmente alguma A coisa. gente tem a dificuldade de enxergar essa situação, né? Porque às vezes a gente foca tanto nos nossos problemas e... Porque olha o São Vicente, a gente até falou antes, né? Olha os rolês que ele deu assim, né? Passou por tudo aquilo, saquear por piratas, passar como escravo. Ele viu que ele tava nos problemas e depois que ele passou por esse problema, ele deu olhar pro problema dos outros ainda, entendeu? Ele teve seus problemas particulares, mas ele se dispôs a cuidar dos problemas das outras pessoas. Exatamente. Você voltar seu olhar pro outro é uma coisa muito boa, né? Você se preocupar, não deixar de se preocupar com o seu, mas tentar pensar pelo outro é uma coisa muito nobre. Você ter esse pensamento de, tipo, não, quero ajudar, mesmo que, tire do meu bolso, sei lá, sabe? Sim, com certeza. E a entrega, de novo, tem que ser coração, né, também, né? Porque não basta só a gente entregar, eu tô fazendo isso porque é uma obrigação, né? Mas tem que partir do coração mesmo, né? É uma entrega total ali pra outra pessoa, tá disposto, não, como a gente disse, não dar só alimento, mas dar o que a pessoa precisa também, não só... Em questões alimento, afeto, acolhimento, entendeu? Exatamente. Uma atenção que precisa ali, uma conversa. Uma conversa, talvez. Sentar, bater um papo. Não sei, às vezes é uma coisa que é tão boba pra gente, mas que faz a diferença pra outra pessoa, né? A comida não é só a comida que vai saciar a pessoa, né? É a atenção, é o carinho, é o cuidado de estar ali com a pessoa, se dedicando. A comida é o que preenche ela como pessoa, como humano, mas... É necessidade, né? Precisamos comer. Mas como alma e tal, a gente tem fome de outras coisas. E é essa atenção que os vicentinos dão, né? Além dos mantimentos, de dar essa atenção de estar ali perto e falar, olha, eu tô aqui pra qualquer coisa, não só entregar e pronto, acabou. Não. Tchau. Eu, particularmente, acho o trabalho muito bonito deles. Eu também acho. Muito lindo. Meus parabéns a todos os vicentinos, principalmente da nossa paróquia aqui, que é os que a gente conhece mais. Parabéns pelo trabalho, parabéns pela entrega que vocês fazem sempre. E a gente quer um de vocês aqui pra conversar com a gente. Com Sim, certeza. Queremos conhecer mais sobre os vicentinos. Vai ser muito interessante. É isso, juventude? É isso. É isso por hoje. É mais de boinha hoje. Hoje foi um Juventus histórico, tá? Juventus histórico. Conhecer um pouquinho. Às vezes eu pelo menos não conhecia a história de São Vicente de Paulo, assim, por inteiro. Então, acho que conhecer a história do santo é muito importante. Até pra nossa fé. Com certeza, né? Pra nossa fé. Principalmente. E viva São Vicente. Viva São Vicente. É isso, juventude, acompanha a gente. Só uma questão que acho que a gente não falou. O dia de São Vicente é dia 27 Não falamos do dia de São Vicente. É que a gente falou que ele morreu, mas só pra deixar claro que o dia de São Vicente é 27 de setembro, que é o dia do martírio dele. É isso. É isso. É isso, juventude. Hashtag tamo junto. Hashtag tamo junto. Acompanha a gente nas redes sociais. No Instagram, principalmente, @juventus.pdcast. Que a gente lança muita coisa legal por lá. E é isso. E que seguimos o caminho de São Vicente. Que podemos ser mais caridosos com as pessoas. E valorizar o trabalho dos vicentinos. Com certeza, valorizem, porque é um trabalho muito bonito. Trabalho difícil e bonito. E difícil. Sim. É isso, juventude. É isso, juventude. Hashtag tamo junto. Até a próxima. Até a próxima. Tchau.